Vamos lá, como diz o Fernando Diniz, vitória Fluminense. Agora é o seguinte, sorteio, depois a gente vai falar do jogo. Sorteio, segunda-feira agora, às 13 horas. Vamos decidir quem vai ser o adversário da gente. Pode estar no caminho da gente Botafogo e Flamengo, que ficaram como segundo nos seus grupos na classificação. As oitavas começam só na metade do mês de agosto, então tem um mês e uns quebrados aí para o Fluminense se preparar e corrigir esse problema na entrada da área. Meu Deus! O Fluminense, ele dá muita liberdade para o adversário na entrada da área. E bola aérea, um Deus nos acuda. No segundo tempo, no finalzinho ali, tiveram duas bolas paradas. O camarada cabeceou sozinho na pequena área. Inadmissível. E também é uma zaga baixa, né? O Marlon não é tão bom na bola aérea, mas nela por baixo. E o Martinelli não é zagueiro. A gente vai falar sobre isso. Outra coisa, no grupo do Fluminense ficou da seguinte forma: o Fluminense com 14 pontos, em segundo lugar o Colo-Colo pelo saldo de gol. Ficou 6 pontos para o Colo-Colo e 6 pontos para o Cerro Porteño. O Cerro Porteño vai para a Sul-Americana e o Colo-Colo se classificou como segundo no grupo. E no geral, o Fluminense está brigando também para ser um dos primeiros aí no conto geral. O Fluminense está atrás do Galo. O Galo terminou com 15 pontos, o Fluminense terminou com 14. Agora na quinta-feira o Fluminense precisa secar o Palmeiras e o River Plate. Os dois têm 13 pontos. Então o Fluminense precisa dar uma secada nesses dois times. O Tadieres perdeu para o São Paulo por 2-0. Deu o Fluminense que tem 14, Tadieres 13. O Fluminense ficou na frente do Tadieres. Agora vamos falar sobre o que eu vi no jogo. Um primeiro tempo muito ruim, carimbado pela vaia da torcida no término do primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo, muita vaia. Até alguns xingamentos do Fernando Diniz eu ouvi. O Fluminense foi a campo da seguinte forma: Fábio, Guga na lateral direita, Martinelli na zaga ao lado do Felipe Melo. O Felipe Melo deu umas pichotadas, meu irmão. Ele não tem mais condições. Ele falou que quer renovar o contrato, quer jogar até o Super Mundial no meio do ano. Cara, não sei, final de carreira completamente. Marcelo, golaço, muito bem. Alexander, no meio de campo, no primeiro tempo, só tava Alexander e Lima. O único que estava fazendo alguma coisa era o garoto. O Lima fazendo praticamente nada. Mas no intervalo, quem foi que saiu? Adivinha quem sai? Tá Alexander e Lima. Quem é que sai? Acertou, Alexander. Era o único que tentava alguma coisa no meio de campo do Fluminense. E eu boto na conta da má atuação do Fluminense no primeiro tempo pela falta de criação no meio de campo. É legal, deu certo contra o Olímpia, deu certo contra o Internacional, jogar no 4-2-4 com o John Kennedy, 4 atacantes. O que aconteceu foi o seguinte: você tinha Keno aberto pela esquerda, a bola não chegava, tinha o Arias pela direita, também a bola não chegava, o Cano nem se fala, o JK enfiado entre os zagueiros, o Cano vindo buscar a bola, e o Alexander e o Lima para armar o jogo. O Lima apagadíssimo, né, se escondendo, e o Alexander é o único que tentava, mas ele não é meia armador. Ele é volante, no máximo lateral esquerdo. Então o Fluminense sem poder de marcação, o meio de campo do Fluminense aberto aos contra-ataques. Todas as vezes que o Alianza Lima saiu para o ataque, chegou com facilidade na área tricolor. Isso aconteceu em outros jogos também. Há uma avenida, assim, um desfile de escola de samba no meio de campo do Fluminense. Com 3 no meio de campo, imagine com 2. E o pior, quando o Fluminense tem a posse da bola, o Fluminense não consegue, principalmente no primeiro tempo, criar as jogadas e fazer com que essa bola chegue com eficiência nos atacantes. Não adiantou nada ter 4 atacantes quando no meio de campo não tinha ninguém para levar essa bola com qualidade a estes atacantes. Tanto que o primeiro tempo terminou com vaias e com o Fluminense com 0 chutes na direção do gol. Vamos contar aqui a cabeçada do Keno na trave. Único. Muito pouco para quem entrou com 4 atacantes. Muito pouco para quem estava jogando no Maracanã. Muito pouco para quem tinha 75% de posse de bola só no primeiro tempo.
Então, a dificuldade, a ausência do Ganso, do meio armador, de ter mais gente nesse meio do campo, e sem falar nos contra-ataques, a zaga do Fluminense exposta com um zagueiro que na verdade é um volante, que é o caso do Martinelli. Primeiro tempo começa com o Fluminense tomando a iniciativa. Aos 7 minutos eles fazem o primeiro gol. Quando o Fluminense estava ali melhor no jogo, né, um escanteio novamente, bola parada. O jogador veio de trás, o Marcelo na disputa ali na marca do pênalti, o camarada cabeceou sozinho praticamente, 1-0 para os caras. É um problema que o Fernando Diniz precisa corrigir. Bolas aéreas, posicionamento, volante baixo como zagueiro e liberdade na entrada da área. Se não corrigir isso, não vai muito longe nas oitavas não. Não é só ataque, irmão. Também não estava essas coisas, mas principalmente o time tem que ser um time equilibrado. Bem no ataque, bem no meio de campo e muito bem na defesa. Primeiro você arruma a casinha, primeiro você arruma os defensores, o setor defensivo, aí tu vai arrumando dali para frente. O problema do Fluminense está todo na defesa. 9 minutos, eles chegam de novo no chute perigoso. Aos 18 minutos, o Keno dá uma cabeçada na trave, foi a primeira finalização, vamos assim dizer. O Alianza Lima, espertamente, com 1-0 no placar, ali aos 20 minutos, o Alianza Lima recua as linhas, esperando o Fluminense e fecha mais do que estava proposto. 1-0, estavam se classificando, para que correr? O JK, como eu falei, enfiado, o Cano voltando, o time sem criação no meio de campo, falei sobre isso, o Lima e o Alexander com essa responsabilidade, eles não sabem fazer isso. E o final do primeiro tempo, um final de primeiro tempo muito ruim por parte do Fluminense, o Fernando Diniz tendo que consertar isso no intervalo. Aí no segundo tempo ele começa a mexer no time, ele coloca o Ganso, no intervalo, já voltou do intervalo com essas 3 alterações, ele coloca o Ganso, o Marquinhos e o Marlon. O Ganso entrou no lugar do Alexander, eu acho que ele deveria ter tirado o Lima, porque, como eu disse no primeiro tempo, o Alexander era o único que tentava uma coisa, se movimentava, é mais jovem, na correria, se aproximava ali da entrada da área adversária. Eu acho que o Alexander estava melhor do que o Lima, mas é preferência do treinador, ele é teimoso, ele vai continuar mantendo o Lima. O Lima jogou os 90 minutos e ninguém tira isso da cabeça dele. Eu acho que ele acertou com a entrada do Ganso, mas errou na saída do jogador do meio de campo que deveria tirar. Não era o Alexander, era o Lima, na minha opinião. Outra alteração que ele fez muito bem foi a entrada do Marquinhos no lugar do Guga na lateral. O Marquinhos jogou praticamente como um ala ali pelo lado direito, quase um ponta. Abandonou a lateral direita, o Fluminense já estava todo aberto no meio de campo mesmo, a entrada da área, o Marquinhos jogou praticamente como ponta direita, entrando no lugar do Guga. E entrou bem, né? O gol do Fluminense, né? O primeiro gol do Fluminense foi até um chute dele, bateu na zaga e o Keno catucou de cabeça. Entrou muito bem o Marquinhos. O Fluminense precisa de alguma forma manter esse jogador aí, comprar, fazer uma vaquinha com o torcedor, buscar um dinheiro emprestado, mas o Marquinhos precisa, ainda mais se o Arias sair no meio do ano. O Marquinhos precisa ficar aí para as outras temporadas. Jogadoraço. Outro que entrou na zaga é o Marlon no lugar do Felipe Melo, né? Natural. O Felipe Melo já tinha tomado um cartão amarelo, estava atuando mal e o Felipe Melo sempre sai no segundo tempo. Entrou o Marlon também sem ritmo de jogo. E a zaga do Fluminense teve gravíssimos problemas no segundo tempo com bola aérea, assim como no primeiro tempo. Porque o Marlon não é tão bom assim na bola aérea. O Marlon é mais por baixo. A qualidade do Marlon é com a bola rasteira. E o Martinelli é baixinho para ser zagueiro. Então muitos os atacantes do Alianza Lima prevaleceram na bola aérea, principalmente no segundo tempo. Teve 2 lances ali na pequena área, o camarada cabeceou sozinho. E lembrando que o primeiro gol do Alianza Lima foi um gol de cabeça de bola parada. Então entrou Ganso, bem, entrou o Marquinhos, muito bem, entrou o Marlon na zaga no lugar do Felipe Melo. Saiu o Alexander e Guga. Mas e o que aconteceu? O time melhorou, principalmente pelo lado direito com o Marquinhos por ali, com o Ganso, pelo menos alguém para pensar o jogo e para distribuir, por isso que foi importante a entrada do Ganso. Mas a liberdade no meio de campo continuou, porque o Ganso não marca ninguém e tenta marcar e faz falta, e o Lima parece uma barata tonta cheirada de Baygon. Então a liberdade no meio de campo e a fragilidade da defesa e o Alianza Lima catucando
em alguns momentos chegando em velocidade, puxando contra-ataque, eles entravam com facilidade, sem ninguém para incomodar. É impressionante a liberdade. Aí chega no momento bem interessante do jogo, que aos 2 minutos sai o gol do Fluminense de empate. Marquinhos chuta, Keno catuca de cabeça, 1-1. Aos 6 minutos, eles fazem o gol. Novamente, num problema de dificuldade do Fluminense no setor defensivo. A liberdade ali na entrada da área. 2-1 para os caras, aos 6 minutos. Aos 8 minutos, o Fluminense faz o gol de empate. Então teve o gol do Fluminense, gol do Alianza Lima, depois o Fluminense faz o segundo gol, numa linda jogada, numa tabela, uma triangulação ali, o JK toca para o Marcelo toca para o Cano devolve para o Marcelo bate de primeira. Segundo golaço do Marcelo na Libertadores, e é o 5º jogo seguido dele que ele faz 90 minutos, e faz bem fazendo gol. Show de bola a atuação do Marcelo e golaço pela triangulação, pela troca de passe, JK, Marcelo, Cano e Marcelo. Aos 25 minutos, depois do gol de empate do Fluminense, que era um momento que o Fluminense poderia pressionar mais e ir atrás do terceiro gol, o Fluminense deu uma desorganizada, começou a errar passe, começou a dar mais liberdade ainda no meio de campo. Essa marcação não existe com Ganso e Lima. O Ganso é mais quando a bola estiver nos pés da equipe do Fluminense, aí a coisa começa a fluir, mas quando está no pé do adversário, há muita liberdade. E o Alianza Lima começou a catucar, chegando lá com perigo. Aí o Fernando Diniz tenta mexer no time, aí ele volta para o 4-3-3, ele coloca o Renato Augusto e tira o Cano, que estava muito mal no jogo. Aí ele volta a ter 3 atacantes e 3 jogadores no meio. Em alguns momentos o Renato Augusto faz a função do falso 9, mas no meio de campo fica o Renato Augusto, fica o Ganso e o Lima. Aí fica num 4-3-3, porque tinha muita realmente liberdade no meio de campo, mas bota o Renato Augusto também não ajuda na marcação. Complicado. Aí, isso foi aos 29 minutos. Aos 33, ele coloca o Douglas Costa no lugar do Keno, que não teve uma noite feliz. Fez o gol. Não teve uma noite feliz. Fez o gol. Um gol de centroavante que o Keno fez. Mas, naquelas jogadas que a gente gosta do Keno, de habilidade, de drible, no 1 contra 1, não existiu não, mano. Ele fez o gol e só. Jogada individual, o lado esquerdo do Fluminense, para mim, foi o pior. Somente o Marcelo fez um grande jogo, mas não ali. O Marcelo vinha muito pro meio, armava o jogo, entrava na diagonal. O Keno, que tinha essa função aberta pelo lado esquerdo, na minha opinião, inexistiu. Aos 35, o gol da virada do Fluminense. Um passe primoroso do Arias. Também não fez um grande jogo, mas ele deu um passe primoroso, deixou o JK na cara do gol, o moleque pegou de primeira, soltou o sarrafo. Antes ele já tinha dado um chute que o goleiro pegou no susto, pegou com a bunda, caiu sentado sobre a bola. Mas no segundo, meu amigo, o Arias meteu uma enfiada para ele, parecia até um meio armador o Arias. Aí o JK bateu de primeira, bola cruzada, um golaço, 3-2 Fluminense. Fechando a vitória do Tricolor, o gol saiu aos 35. Aí acaba a partida, a um ponto a gente se pensar sobre essa vitória do Fluminense. Legal pelos 3 pontos, muito bom pela vitória em si, pela festa, pelo gol do Marcelo, pelo gol do JK, jogadores que a gente gosta, pelo gol do Keno. Mas a vitória poderia ter sido um pouco mais tranquila, principalmente pelo adversário que nós pegamos. O que deixa a gente preocupado é o que vem pela frente. É isso que nos deixa preocupado. Tem um sorteio na segunda-feira, que a gente pode pegar um Flamengo, pode pegar um Botafogo, pode pegar outros adversários muito mais qualificados do que o Alianza Lima. Tiveram 2 lances, como eu falei, na pequena área, o camarada cabecear sozinho. Se é uma equipe com melhor qualidade, com melhores atacantes, a vaca ia pro brejo. Agora é oitavas de finais. É mata-mata. Não só na Libertadores, estou falando também na Copa do Brasil. Os adversários da Copa do Brasil que o Fluminense tem pela frente, também é jogo de mata-mata, são mais qualificados. E no setor defensivo, é a minha preocupação, porque não está acontecendo essa evolução que o Fernando Diniz diz que está tendo. O Fluminense continua com problemas na bola aérea, tomou um gol de cabeça hoje, continua sofrendo
com jogadas na entrada da área, sem proteção, pouca gente no meio de campo, pouco jogador combativo, sente ainda muito a falta do André ao lado do Martinelli. O Fluminense não é um time combativo, é um time que retorna lento, tem uma recomposição muito lenta e fragilidade. E a coisa está estourando nesses zagueiros. Thiago Silva é um monstro, vai estar nas oitavas da Copa do Brasil, vai estar nas oitavas também da Taça Libertadores, mas uma andorinha só não faz verão. Ele também vai precisar da proteção desses volantes, de uma marcação melhor. O Fluminense tem que buscar, e ainda não encontrou isso, espero que esteja buscando, um equilíbrio entre setor ofensivo, meio de campo e principalmente na defesa. O Fluminense está sendo um time desequilibrado. Muito desequilibrado. Alguns pontos fortes, principalmente pontos individuais. Hoje fez um gol com passe primoroso do área, jogada individual, a capacidade do JK de concluir. Fez um golaço ali do Marcelo, com Cano, com JK, pelo brilhantismo do jogador, mas jogada construída, aquela forma bonita de se jogar que jogava em 2023, ainda não vimos nesse ano de 2024. A gente tem que jogar a realidade para o torcedor. Foi em primeiro do grupo, passou o Tadjeres no conto geral, só está atrás do Atlético Mineiro, show de bola. Mas tem que ver a qualidade da fase de grupos do Fluminense e o que vem pela frente. E como é que o Fluminense está jogando agora. Porque a gente está vendo o Fluminense tomar sufoco de Alianza Lima. O que a gente viu foi o Fluminense tomar sustos no final do jogo contra um time tão limitado que é o do Alianza Lima. O jogo foi difícil? Foi difícil. Mas o Fluminense contribuiu muito para que esse jogo ficasse difícil. Principalmente o primeiro tempo. O primeiro tempo, meu amigo, acabou embaixo de vai e xingamento. Então precisa melhorar, porque o que vem pela frente são adversários melhores e times mais organizados do que o Fluminense nesse ano de 2024. Essa é a minha opinião, tá? Vitória Fluminense, 3-2, show de bola. Vamos trabalhar, porque o Fluminense precisa evoluir. E vamos pra frente. Deixa o like, tá? Se inscreva no canal, compartilha. Já falei pra caramba. Tamo juntos, tô indo nessa. Flui!